Boa tarde a todos. Quem já me conhece sabe que eu tenho a tendência para falar não só depressa, mas muito. Por isso, se não houver ali um relógio a dizer quanto tempo eu tenho, correm o risco de passar toda a tarde comigo e posso garantir que, tendo em conta as restantes oradoras que temos o prazer de ter aqui, não vos seria assim tão interessante contarem comigo mais do que o tempo previsto. Muito obrigado pelo convite que foi feito. Parece-me que é uma grande responsabilidade estar aqui sob a égide de TED. No entanto, é sempre um prazer falar sobre o que é a minha experiência. Quando me pediram para fazer um pequeno resumo de o que é a minha profissão, e eu não vou falar aqui em detalhe sobre isso, nem sobre a minha experiência, ou melhor, sobre a minha experiência, mas do ponto de vista de apoiar outras pessoas a fazer o que algumas das outras oradoras que aqui estão já fizeram, que é lançar-se na área do empreendedorismo e da criação do próprio emprego. Esta área de transferência de tecnologia está ligada à Universidade do Minho, conforme digo. O que é que nós procuramos fazer é fazer com que a investigação que é feita na universidade, todo o conhecimento que é gerado numa universidade, e neste caso na Universidade do Minho, chegue ao mercado. Isso é feito de várias formas, quer trabalhando com empresas que já existem, quer protegendo e licenciando propriedade intelectual, quer apoiando a criação de novas empresas, particularmente novas empresas intensivas em conhecimento. O que é que isto quer dizer? Não é só de tecnologia que estamos a falar de criar empresas que sejam inovadoras, que façam qualquer coisa de diferente. A Universidade do Minho, como todas as universidades a nível mundial, estão fortemente empenhadas nessa área, por dois motivos. Primeiro, porque o conhecimento realmente que é gerado numa universidade não serve para ficar na prateleira, tem que ser colocado ao serviço da sociedade, e especificamente a área do empreendedorismo é uma área que hoje em dia tem-se falado bastante, às vezes até nem pelos melhores motivos, mas o empreendedorismo permite também outra coisa diferente, que é que essa riqueza seja criada através da criação de novos empregos, de novas empresas e, esperamos nós, de melhores empresas. Estou-vos a falar numa altura muito particular e vou falar brevemente também sobre isso, que é, estamos numa situação que parece não ser a mais propícia ao lançamento de novas empresas, mas uma das características principais de um bom empreendedor é a sua motivação e penso que estamos numa altura em que essa motivação poderá ser até superior do que noutras alturas. Quero eu dizer, pessoas de elevada qualificação, como naturalmente são as pessoas com que trabalhamos na universidade, formadas na universidade, quer a nível de licenciatura, mestrado ou doutoramento, já não se coloca tanto aquela situação que é, vou ter um emprego estável, muito certinho, vou trabalhar para uma grande consultora, uma grande empresa multinacional. Hoje em dia, como sabemos, a situação está um bocadinho mais complicada. Tendo em conta todo o esforço que é necessário fazer hoje em dia para termos um trabalho, um emprego, alguém que nos sintamos realizados, porque não usar todo esse esforço por algo que verdadeiramente nos apaixona, ou seja, porque não trabalharmos realmente para termos uma empresa que sejamos nós a criá-la. É isso que eu faço no dia-a-dia, não criar essas empresas, mas trabalhar com um conjunto extraordinário de pessoas que pretendem criar empresas e ver a forma como o podemos fazer, e é dessa experiência então aqui um pouco que vos venho falar dentro do tempo que me é aqui dado. Quando vi o tema do TED Women, que é The Space Between, eu pensei, certo, a minha apresentação é um bocadinho sobre isso. Aquilo que eu vos venho falar é um bocadinho sobre isso, é uma espécie de o espaço entre as ideias e a ação, que é, aliás, um dos temas explorados neste evento. De que é que falamos quando falamos disto? Estamos a falar de novo conhecimento gerado, neste caso, numa universidade. Não apenas a nível da investigação que lá é feita, mas próprias pessoas que estão nesse ambiente riquíssimo e extraordinário a nível do conhecimento, mais uma vez, que é estar numa universidade. A universidade não é só excelente para conhecer amigos com os quais podemos ir para os copos, não é apenas excelente pelo motivo de nos dar uma formação que esperemos que nos seja útil no futuro, mas temos ali pessoas, um manancial de pessoas de diferentes áreas, quer os investigadores, os professores, quer os colegas, alunos de diferentes áreas. Muito dificilmente na nossa vida futura voltaremos a estar numa espécie de melting pot tão interessante para podermos trocar ideias. Portanto, nós partimos dessas ideias. É importante, claro, a criatividade, pensarmos o que é que nós temos de novo para propor, mas depois essas ideias têm que ser transformadas em algo de concreto. E quando falamos de empreendedorismo, mais uma vez, não estamos só a falar de criar empresas. É uma área importante, criar novas e melhores empresas, mas também estamos a falar apenas de criar uma cultura empreendedora. Estamos a falar do empreendedorismo, volto a dizer uma palavra que hoje em dia começa a estar um bocadinho gasta, mas quando falamos de empreendedorismo estamos a falar de iniciativa, de fazer coisas, de nos esforçarmos, de percebermos que há oportunidades e que depende de nós conseguir chegar lá. Muito do que estamos aqui a falar hoje cruza-se bastante com isso, portanto, é com prazer que aqui estou para falar. Partimos, portanto, de ideias, mas vamos ter que pegar nessas ideias e chegar à ação. Volto a dizer, quando falamos de empreendedorismo, às vezes pensamos um bocadinho neste lado, não é? Que o objetivo do empreendedorismo é fazer muito dinheiro e termos sucesso financeiro e estamos a falar de lucro. Não é isso só de que estamos a falar, mais uma vez, do ponto de vista de criação de novas empresas intensivas em conhecimento. Estamos a falar é de colocar ao serviço da sociedade
o conhecimento que é gerado numa universidade. Mais uma vez, gerado também a partir dos seus alunos, qualquer que seja o grau de ensino. Portanto, queremos transformar isso em valor social, queremos criar rentabilidade social. Isso também passa por rentabilidade económica, mas não só. Este tipo de imagem de empreendedor não está muito bem cotado, digamos assim, mas também vos coloco outra questão. Acham que a ilustração, isto tirei da net e para quem trabalha em propriedade industrial, não coloco as fontes de todos eles, façam de conta que está tudo devidamente registado, mas retirei esta imagem da net. Qual era a probabilidade que haveria desta imagem, em vez de termos aqui um senhor a segurar 2 sacos de dinheiro, teríamos de que fosse uma imagem de uma senhora a segurar 2 sacos de dinheiro como exemplo de um empreendedor? Penso que a probabilidade seria 0. Eu procurei, não consegui encontrar. Isto tem um pouco a ver com aquilo de que estamos a falar. Nós promovemos o empreendedorismo. Quando fui convidada para estar cá, eu disse, certo, mas eu não estudo o empreendedorismo do ponto de vista feminino, apesar de, efetivamente, temos algumas iniciativas um pouco ligadas a isso. Posso falar do empreendedorismo em geral, mas é uma realidade que não temos tantas mulheres empreendedoras como temos homens empreendedores. Isso é particularmente estranho, diria eu, em universidades, porque hoje em dia, cada vez mais, a universidade tem mais alunas do que alunos, mais investigadoras do que investigadores. Portanto, mesmo em áreas mais ligadas à ciência e tecnologia, e temos alguns exemplos dessas investigadoras até aqui presentes, quando falamos de ciência e tecnologia, estamos cada vez mais a falar a nível da universidade, também em mulheres. No entanto, isso não se traduz diretamente em empreendedoras, e na fase mais visível desse empreendedorismo, que é na criação de novas empresas. Quando eu estou a falar para pessoas da universidade que querem criar novas empresas e têm assim este tipo de painel, posso-vos garantir que eu olho e contam-se pelos dedos da mão quantas é que são do sexo feminino, que é sempre um comentário que eu faço. Olho para a plateia e digo sempre, mais uma vez, só temos aqui este conjunto de empreendedoras. Porquê? Não me compete a mim aqui discutir isso, mas é um dos assuntos que temos que pensar. Portanto, temos aqui não uma senhora, mas um senhor com sacos de dinheiro, mas não é disso que estamos a falar, mais uma vez, quando falamos aqui de empreendedorismo na universidade. Não se pode falar de empreendedorismo sem se falar em algo muito óbvio, que nos diferencia um pouco de outras iniciativas que já estão mais avançadas, que é a aversão ao risco. Fala-se muito nisto, é um facto. Uma das principais questões associadas a isto é termos medo de falhar. Isso é uma das principais barreiras para o empreendedorismo. Porque todos aqueles casos de sucesso que nós conhecemos naturalmente, passaram por fases de insucesso. Fala-se muito hoje em dia do Steve Jobs e etc. No entanto, muitas dessas tentativas foram tentativa e erro até se conseguir chegar a algo que verdadeiramente teve sucesso. Essas ideias, que pareciam boas ideias, mas quando são postas em ação, falham. O importante aqui é persistir. Da minha experiência a acompanhar empreendedores, a característica essencial para o empreendedor, 1 é querer, o 2 é persistir. Eu sou fã de uma série de televisão que é o The Walking Dead, eu sou bastante fã de zombies. Posso-vos dizer, temos aí um excelente exemplo de empreendedorismo. Não me refiro aos sobreviventes, refiro-me aos zombies que já viram, não é? Corta-se-lhes um braço e eles continuam a perseguir o seu objetivo. Corta-se outro braço, corta-se uma perna, já sabem que a única possibilidade tem que ser mesmo um tiro na cabeça. Portanto, aí está um exemplo de empreendedor que nunca desiste. Claro que o que pretendemos não é empreendedores desmiolados, mas essa persistência é realmente o fator que marca o que é ser um empreendedor. Não ter aversão ao risco, tentar e falhar. E trago-vos aqui um pequeno exemplo de uma pessoa extremamente famosa, que é o Sr. Akio Morita. Aqueles de vocês menos informados pensarão quem será este senhor de etnia japonesa, neste caso. Posso-vos dizer que ele teve uma invenção, um produto da sua empresa. O primeiro produto da sua empresa, em 1945, na altura, era um pequeno objeto para cozinhar arroz, uma espécie de forno para cozinhar arroz. Esse forno vendeu no total 100 unidades, porque tinha uma pequena característica que era esturricava o arroz que era colocado lá dentro. Ora, este senhor aqui, o Morita, com este seu primeiro produto, a empresa que ele fundou chama-se Sony. Portanto, a Sony, quando começou, tentou vender um produto que só vendeu 100 porque tinha a pequena característica, conforme eu disse, que era esturricava o arroz que era colocado lá dentro. Se ele tivesse olhado para esses 100 produtos que vendeu e que foram todos devolvidos com grandes queixas, até imagino que lhe devam ter ameaçado pancada ou colocá-lo dentro da própria máquina para cozinhar o arroz. Se ele tivesse decidido desistir nessa altura, a empresa, a Sony, não existiria. Volto a dizer,
persistência. Da nossa experiência, a persistência é essencial. Nós temos empreendedores que tentam montar um determinado negócio, conversam, nós trabalhamos com eles nessa perspectiva e de repente voltamos a encontrá-los e eles dizem: a minha empresa está a correr muito bem. E nós: perfeito, então a sua empresa, uma por exemplo, estava ligada à cozinha, aliás, que é interessante, à cozinha, à gastronomia molecular e, portanto, explorar-se equipamento para gastronomia molecular e formação. E disse: muito bem, então quando é que eu posso provar os resultados? Ele disse: não, já não é isso. A minha empresa agora vende peças online, vende peças para rádios usados, rádios antigos, e vende peças porque há muitas pessoas que gostam de recuperar e não sabem como. Nós temos todos esses contactos. A minha empresa já emprego 6, 7 pessoas e dedica-se a isto. Portanto, a pessoa queria empreender, a ideia que tinha poderá não ter funcionado da maneira que ele tentou fazer, mas criou uma outra empresa. Isso traz-me a outro dos tópicos que eu aqui trago, que é: o essencial não é o motivo para empreender, é a motivação. Temos aqui uns exemplos de uma extraordinária motivação. Imaginem estar ali no pequeno caiaque. Se vocês nunca aprenderam a remar, garantidamente, se tivessem este tipo de elemento motivador, teriam realmente a forma de lá chegar. Portanto, volto a dizer, não importa tanto o motivo, mas mesmo a motivação. E isso é algo que começa desde pequenino. Há muito trabalho a ser feito em promover essa abertura. Não se pretende que toda a gente despeça-se e crie a sua empresa, como se diz um pouco nos Estados Unidos, não é? Despeça-se e cria a sua própria empresa. Não é para toda a gente, é um trabalho difícil. Agora, ponderarmos todos na possibilidade de o virmos a fazer é essencial. Mesmo, mais uma vez, que isso seja aplicado não para criarmos uma nova empresa, mas aplicarmos isso no nosso dia-a-dia, quer para a nossa iniciativa pessoal, como temos estado aqui a falar, quer para irmos trabalhar por conta de ontem, mas de uma forma verdadeiramente proativa. Isso, volto a dizer, começa desde pequenino. Não é necessário termos este tipo de motivação, mas essa motivação, o passo essencial. Gostava de frisar aqui mais uma vez a importância, quando estamos aqui a falar de empreendedorismo, que não é a questão meramente económica de gerarmos riqueza, se bem que essa riqueza é essencial para a região, é essencial para o país, obviamente, mas estamos a falar de termos empresas que sejam sustentáveis, responsáveis. E eu acredito que estamos numa altura em que, com todas as dificuldades que temos, obviamente, mas é uma altura de realmente pensarmos no que é que poderão ser, pensarmos hoje no que poderão ser estas novas empresas do futuro. Se queremos empresas iguais às que tínhamos no passado, ou se queremos ter empresas mais responsáveis, mais sustentáveis e como lá chegar. E eu acredito totalmente que isso parte pela inovação, pela diferenciação, por empresas que tenham realmente como base o talento e o conhecimento. E as universidades têm um papel muito importante a fazer aí. Trazia-vos ainda alguns dados mais específicos. Alguns dados sobre esta temática mais específica, então, empreendedorismo feminino. Como eu trabalho na Universidade do Minho, não é? No seu interface para esta área, ser-me difícil não colocar aqui assim os numerositos, fica-me sempre bem, só para dizermos que entre 100 indivíduos em Portugal, entre 100 pessoas, pusemos carneirinhos, não foi por acaso, 4 ou 5 são empreendedores. É muito, é pouco, depende de como é que vamos empreender, mas volto a dizer, se o empreendedorismo é realmente ter a iniciativa, aproveitar oportunidades e ser proativo, precisamos de muitos mais indivíduos empreendedores. Mas mais interessante é que há o dobro de empreendedores do sexo masculino do que em relação ao sexo feminino. Mais uma vez, quando há tantas mulheres e cada vez mais mulheres a trabalhar em ciência, tecnologia, ainda temos aqui um desfazamento que é preciso trabalhar. Também a nível etário, também é interessante para uma universidade, tem vindo a evoluir para iniciativas empreendedoras cada vez mais cedo. Hoje em dia a faixa etária, apesar de ser uma diferença não tão significativa, mas como veem, tem mudado bastante de 2007 para 2010. Estamos a falar particularmente de pessoas abaixo dos 35 anos, como sendo pessoas que querem empreender e que fazem realmente esse esforço de criar novas empresas, e uma universidade tem um papel forte a acompanhar esse tipo de pessoas que acabaram de ser licenciadas e formadas na universidade ou estão lá a fazer investigação. Caríssimas, mulheres empreendedoras, por que não? Obviamente nós conseguimos fazê-lo. Este é um póster que eu gosto bastante, até tem um ímã no meu frigorífico, precisamente com esta imagem. E esta é uma imagem que veio do tempo da guerra, não é? Para dizer que as mulheres também podiam fazer os trabalhos que os homens na altura estavam na guerra e não poderiam fazer. E volto a dizer, numa altura em que nós estamos, em que o governo nos diz que vai cortar em duas coisas, começadas por T, que é nos transportes e em tudo, vale a pena pensarmos realmente como é que nós conseguiremos fazer esta ideia de ser empreendedores, tomar iniciativa e, volto a dizer também, e por que não também as mulheres.
Por último, deixava-vos apenas uma pequena história, uma espécie de anedota, mas que me parece interessante em relação àquilo que estive aqui um pouco a partilhar com vocês, que é, diz-se que dentro das abelhas há o abelhão, e o abelhão é uma pequena, como vocês sabem, é um inseto que tem uma característica que é um corpo muito grande para umas asas muito pequeninas. E então, desde os anos 30 que se andava a estudar como é que um abelhão conseguiria voar, porque realmente, e ainda por cima as asas não estão sincronizadas, as asas do abelhão batem independentemente uma da outra, como é que umas asas tão pequeninas conseguiam levar um corpo tão grande. Quando falamos do empreendedorismo, é importante ter formação, é importante trabalhar-se, conhecer pessoas, capacitar-se para poder vir a criar novas empresas, novos negócios, volto a dizer, negócios sustentáveis, negócios responsáveis, mas importa perceber que o essencial é tentar e partir para a ação. Aerodinamicamente foi provado que o abelhão é uma impossibilidade do seu voo, porque foram feitos estudos e aerodinamicamente não faz sentido umas asas tão pequenas conseguirem levar um inseto tão grande, não é? Então como é que é possível que o abelhão voe? É fácil, nunca estudou aerodinâmica. Portanto, deixo-vos essa última nota. O essencial é começar, tentar, não ter medo de falhar. Obrigado pela vossa atenção.